Olá, está no ar o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Todas as semanas vamos fazer uma viagem pelo Brasil e descobrir o que tem sido feito para melhorar os serviços prestados ao cidadão que procura o Judiciário do Trabalho. Nossa jornada de hoje começa com uma reportagem especial sobre trabalho infantil. Você vai ver que cresce o número de acidentes envolvendo crianças e adolescentes que ainda trabalham. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas de uma vendedora e do dono da loja são respondidas por um magistrado do Rio Grande do Norte. E direto da Bahia, uma matéria sobre o Núcleo de Pesquisa Patrimonial criado para identificar e leiloar bens de devedores. No quadro Meu Trabalho é uma Arte, o talento de uma fotógrafa que se especializou em clicar apenas bebês e os 60 anos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Tudo isso e muito mais agora no Jornada. O trabalho infantil preocupa autoridades de todo o Brasil. Embora o número de crianças e adolescentes trabalhando tenha caído nos últimos anos, os acidentes envolvendo menores nessa condição aumentam. O repórter Rafael Porfírio nos mostra um pouco dessa realidade. Durante 5 meses, este menino com 12 anos trabalhou em uma construção como ajudante de pedreiro, das 6 da manhã ao meio-dia. Depois do serviço, ele ia para a escola. No começo foi cansativo, mas depois eu me acostumei. Eu recebi R$200 por mês. O menino é uma das 27 milhões de crianças que estão abaixo da linha da pobreza no Brasil, de acordo com o último censo realizado pelo IBGE em 2012. Elas vivem com renda média mensal familiar de R$70 por pessoa. Quem estuda o assunto não tem dúvida. Quando uma criança trabalha, corre o risco de abandonar a escola e aumentar a taxa de analfabetismo no Brasil. Depois de adulta, pode ter dificuldades em encontrar um emprego formal justamente pela falta de estudos, o que também aumenta o número de subempregos no país. Se a gente quer desenvolver a nossa sociedade, a gente tem que apostar e investir nas nossas crianças e nas oportunidades que são essenciais para elas serem felizes no futuro, preferencialmente numa sociedade também melhor. O trabalho infantil é proibido no Brasil para qualquer menor de 16 anos, exceto na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, com todas as garantias previstas na lei. Mesmo assim, cerca de 3.500.000 crianças estavam trabalhando em 2013. Os dados são da pesquisa do IBGE, só que esse número pode ser ainda maior por causa de um outro problema social que ainda é invisível: o trabalho doméstico infantil. No último censo, eram mais de 250.000 trabalhadores domésticos infantis, uma ferida aberta no interior dos lares brasileiros. Dentro das atividades de um trabalhador doméstico estão inúmeras atividades que envolvem força, que envolvem movimentos repetitivos. A criança que fica dentro do lar, ela está exposta a maus tratos, a violência sexual e uma dificuldade imensa de que isso seja visível para o restante da sociedade, justamente porque se dá dentro de uma residência, dentro de um lar, no seio de uma família. Esta menina de 12 anos faz parte desta realidade. Quando não está na escola, ela cuida dos 3 irmãos e dos filhos dos vizinhos. Em alguns momentos, ficou responsável por até 11 crianças ao mesmo tempo. Eu olhava os meus irmãozinhos para minha mãe trabalhar. Aí depois, com 10 anos, eu comecei a olhar a filha da vizinha para ela sair para festa, assim, essas coisas. Para cuidar dos filhos dos vizinhos, a menina ganha R$10. Se eu for numa loja e quiser comprar alguma coisa, eu tenho dinheiro para comprar, não preciso ficar pedindo para minha mãe. Eu gosto mais de ser mais independente. Para mim, como meu pai fala, que é bom que já aprende o valor do dinheiro desde cedo. O Brasil tem que enfrentar com seriedade essa desconstrução do mito de que trabalhar é bom, trabalhar quando criança é bom, porque isso a gente deseja
para os filhos dos pobres, mas não deseja para os nossos filhos. E nós temos que desconstruir esse mito. O lugar de criança é na escola, é na infância, é na plenitude da vida feliz, saudável. Além de ser ilegal e afetar o futuro das crianças, o trabalho infantil também faz mal à saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos 5 anos, ocorreram quase 12 mil acidentes com crianças e adolescentes enquanto trabalhavam. 110 morreram. Pensando em combater o problema, o Ministério do Trabalho e Emprego listou 93 atividades que são proibidas para crianças e adolescentes justamente porque causam danos que podem ser irreversíveis. Dentre elas está a de dirigir trator e trabalhar na construção civil. Já o Ministério da Saúde criou em 2013 a Portaria 777, que obriga o profissional em saúde a alimentar o sistema de informação de agravos e notificação, com dados coletados durante o atendimento médico com crianças e adolescentes. O papel da Justiça do Trabalho é extremamente importante, porque é uma instância que pode liderar, inclusive para essa mudança de valores, para levar à sociedade informações de que o trabalho infantil ele só traz prejuízos. Ele não é solução e ele é violação de direitos. E é exatamente isso que os ministros do TST têm feito. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o TST criaram um programa de combate ao trabalho infantil da Justiça do Trabalho, com o propósito de eliminar as piores formas dessa atividade até 2015 e erradicar o trabalho infantil até 2020. Os estados e municípios são responsáveis pela efetivação dessas políticas. Muitas vezes não é isso que acontece. Então, o Ministério Público aciona o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário garanta a efetivação dessa política, principalmente se voltada para a questão de erradicação e de combate ao trabalho de crianças e adolescentes. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões de destaque. Um acordo entre a Eletrosul Centrais Elétricas e sindicatos regionais de eletricitários de Santa Catarina vai beneficiar trabalhadores de todo o país por descumprir requisitos mínimos para a prevenção de acidentes em instalações elétricas e desrespeitar intervalos intra-jornada. A empresa vai indenizar cerca de 180 trabalhadores e terá que transferir R$100 mil para ações de conscientização sobre os riscos dos acidentes de trabalho. No Mato Grosso, a Eletronorte foi condenada a reintegrar um trabalhador que, ao ser dispensado sem justa causa, não foi informado dos motivos da rescisão. A 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá seguiu o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos devem apresentar os motivos de eventuais dispensas aos empregados. O Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba fixou prazo de 150 dias para que o Hospital do Estado recolha o fundo de garantia por tempo de serviço dos empregados. O Ministério Público do Trabalho questionou o prazo no TST, mas o entendimento foi mantido porque o regional definiu multa em caso de descumprimento. Daqui a pouco, Núcleo de Pesquisa Patrimonial ajuda a dar fim a processos em fase de execução na Bahia. E no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas de uma vendedora e de um comerciante. Nós voltamos em instantes. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul passou a disponibilizar na internet uma nova versão do site institucional específica para o acesso via dispositivos móveis. Para utilizar o site mobile, basta acessar o site do TRT a partir de um tablet ou smartphone. O direcionamento para a nova versão é automático. Para saber mais informações, acesse facebook.com/TRT4RS. Para ajudar a identificar o patrimônio de devedores em processos trabalhistas, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho determinou que todos os TRTs instalassem núcleos de pesquisa patrimonial. Essas unidades de inteligência localizam bens que podem ser leiloados para o pagamento de dívidas trabalhistas e o TRT da Bahia foi o pioneiro nesse tipo de serviço. Imóveis, veículos, dinheiro em conta corrente. Nada escapa da pesquisa realizada pelo TRT da Bahia.
Um verdadeiro trabalho de detetive é feito pelo Núcleo de Apoio à Execução para encontrar bens de devedores à Justiça do Trabalho. E foi uma investigação de 2 meses iniciada a partir de um dossiê que levou o núcleo a localizar os bens do maior devedor do estado, uma faculdade em Salvador que já soma mais de 85 milhões de reais em dívidas. Neste trabalho, o sigilo é total e, para não comprometer a pesquisa, os integrantes do núcleo não podem se identificar. Nós temos convênios que são de fonte abertas, que é o Google, o próprio Facebook, as conversas de corredor. A gente conversa com as outras pessoas, meio como quem não quer nada, para saber se tem algum dado novo. E a partir desses dados a gente parte para os convênios que são de fonte fechada. Por meio dos convênios sigilosos é possível conseguir informações secretas dos devedores. Com o Renajude, por exemplo, veículos são penhorados rapidamente para impedir a transferência para outras pessoas. O Infojude aponta a lista de bens declarados à Receita Federal. Já com o Infoseg, é possível conseguir todos os dados de veículos apenas com o CPF ou CNPJ do devedor. As parcerias com o Serviço Federal de Processamento de Dados e a Junta Comercial do Estado da Bahia também ajudam a identificar imóveis e endereços. O Núcleo de Apoio à Execução faz parte da Central de Execução e Expropriação do TRT da Bahia, o primeiro regional do país a criar a unidade. O que motivou a criação da Central foi a necessidade de realização de leilão unificado, né, e a necessidade de acompanhamento pelos juízes da Central do cumprimento dos mandados pelos oficiais de justiça. Além do núcleo responsável pelas pesquisas, a Central é composta por uma coordenadoria de mandados com 82 oficiais de justiça e pelo núcleo de astas públicas, que centraliza os leilões judiciais em todo o regional. Antigamente, cada vara fazia o seu próprio leilão, o seu próprio pregão. Com isso, você tinha um resultado muitas vezes que era insignificante no resultado prático do leilão. Com a unificação das praças, nós melhoramos a qualidade no sentido de fazer uma verificação melhor do processo e reunimos no mesmo local uma quantidade maior de pretensos arrematantes. Isso melhora a arrematação, o valor que é arrematado o bem e, por conseguinte, também o pagamento do processo. Uma semana antes do leilão, ocorrem audiências de conciliação na tentativa de solucionar os processos antes que o bem seja leiloado, o que ocorre em cerca de 30% a 40% dos casos. Desde a criação da Central de Execução em 2010, quase 170 mil processos já foram solucionados. E pessoas que nem sabiam que tinham crédito a receber foram localizadas. A notícia foi dada ao meu esposo, ele que recebeu a ligação por um número que a gente tinha. E em seguida ele me informou e eu retornei para o TRT. Eu sei que houve uma mudança muito grande com relação à Justiça do Trabalho. Interessados em fazer um acordo na Justiça do Trabalho da Bahia podem solicitar uma audiência a qualquer momento enviando o e-mail para conciliar@trt5.jus.br. Vamos saber o que os tribunais têm feito para melhorar a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em Ação. Em Fortaleza, o encerramento do programa Trabalho, Justiça e Cidadania contou com peças teatrais, vídeos, danças, apresentações musicais e paródias. O evento reuniu cerca de 200 alunos de escolas profissionalizantes da rede pública de ensino. O projeto, coordenado por juízes do trabalho, visa a conscientizar futuros trabalhadores sobre ética, direitos e deveres. O edifício sede do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange os estados do Amazonas e de Roraima, foi reformado. O prédio abriga a área jurídica e administrativa da 2ª instância. O projeto seguiu padrões de acessibilidade para facilitar a circulação das pessoas. O Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas conta agora com o espaço Casa Verde. O local abriga a unidade socioambiental da 19ª Região, que coordena projetos para incentivar a reciclagem, o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida. Quando o assunto é a legislação trabalhista, tanto patrões quanto empregados têm dúvidas sobre os direitos e deveres de cada um.
Hoje vamos responder as perguntas de uma vendedora e do proprietário da loja. Nosso convidado é um magistrado do Rio Grande do Norte. Acompanhe. Posso estabelecer metas de venda coletiva ou tem que ser individual para o cálculo de comissões? Na verdade, o que a gente deve esclarecer é que salário fixo e comissão representam o conjunto do que a gente chama a remuneração do empregado. Então, a comissão ela também integra essa remuneração e ela tem natureza salarial. Então, o que deve ser respeitado é exatamente no momento da contratação. Se você estabeleceu, empresário, que paga um salário fixo mais a comissão, deve estar claro qual o percentual desta comissão, porque ele não pode vir a ser reduzido sob pena de se configurar a redutibilidade salarial vedada por lei. Sou vendedor comissionado, como é calculado o valor das minhas férias? Essa pergunta é muito interessante também porque, pela lei, o cálculo das férias do vendedor comissionista, ele tem que levar em consideração a média das comissões dos últimos 12 meses. Ou seja, soma-se as comissões mês a mês nos últimos 12 meses e divide por 12, levando-se em consideração que o valor encontrado deverá dizer respeito ao mês em que ele tirará férias. No próximo bloco, conheça as principais funções da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que completou 60 anos. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, a dedicação de uma fotógrafa que se especializou em clicar bebês. Nós voltamos em instantes. A Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho completa 60 anos de atuação. Ao longo desse período, 34 corregedores se dedicaram à verificação da qualidade dos serviços prestados pelos tribunais do trabalho. Na reportagem de Cláudia Almeida, você vai saber como esse trabalho tem ajudado a fortalecer a justiça brasileira. Década de 50, anos dourados para o cinema brasileiro e a chegada de um democrata ao poder. O presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira tomou posse com a promessa de fazer o país crescer 50 anos em 5. No Poder Judiciário, o momento também foi de grande entusiasmo com a criação da Corregedoria da Justiça do Trabalho. O artigo 709 da Consolidação das Leis do Trabalho estabeleceu: compete ao corregedor exercer funções de inspeção e correção permanente com relação aos tribunais regionais e seus presidentes, bem como decidir reclamações contra os atos atentatórios da boa ordem processual por eles praticados quando inexistir recurso específico. O objetivo de uma correição é avaliar a rotina de trabalho nos tribunais. Nesse passeio por essa galeria aqui do TST, a gente pode ver que em 60 anos o tribunal já contou, olha só, com 35 corregedores. O primeiro deles foi o ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes em 1954. Na prática, as visitas são realizadas pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho aos 24 TRTs de todo o país. Em 2014, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, realizou 11 visitas. A primeira foi no TRT do Distrito Federal e Tocantins, com sede em Brasília, entre os dias 17 e 21 de março. Em 2013, a Corte recebeu 13.030 novos processos e solucionou mais de 16.700. Mas a visita não tem apenas a finalidade de coletar dados estatísticos. O corregedor também verifica de perto as dificuldades enfrentadas pelos regionais e sugere mudanças. Um exemplo: durante visita ao TRT da Bahia em maio de 2014, o corregedor, ministro Brito Pereira, recomendou que o tribunal desenvolva estudos para viabilizar a criação de um núcleo permanente de conciliação que analise casos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. Desde a década de 50, o trabalho de correição passou por muitas mudanças. Evoluiu, se modernizou. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, atuou como corregedor na Corte entre os anos de 2011 a 2013.
e conta que a experiência foi uma das mais marcantes da carreira dele como ministro desde que chegou no tribunal há 15 anos. A corregedoria me propiciou esse retorno às minhas bases e isso foi um bálsamo para mim. E percebi que ela cresceu significativamente. Porque na minha época era só eu, mais 2 servidores cedidos pelo tribunal e alguns cedidos pela prefeitura, e o juiz julgava todos os processos na fase de conhecimento, na fase de execução, sem nenhum auxílio da tecnologia moderna que hoje está disponível aos magistrados. Além das visitas presenciais, atualmente os TRTs também enviam informações administrativas e processuais ao TST. Para facilitar essa tarefa, em 2008 foi criado o e-Gestão. Com esse sistema de gerenciamento de informações, os dados enviados pelos regionais passaram a ser registrados eletronicamente. Pela internet, as informações chegam à corte com mais rapidez. Hoje, o e-Gestão é reconhecido como uma das ferramentas mais eficientes no gerenciamento de informações do Poder Judiciário. Para o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o fortalecimento dessa cultura é o que garante o sucesso do programa. Um grande arquivo, um grande banco de dados, onde se sabe como anda uma vara do trabalho, como anda uma turma do Tribunal Regional do Trabalho, enfim. Ali se revela, dentre inúmeros dados, inúmeras situações, o tempo que determinado processo está com determinado magistrado, o dia que ele recebeu, o dia que ele levou a pauta, se foi julgado, se não foi julgado. Chegou a hora de fazermos uma viagem no tempo. Você sabe quando surgiu a primeira lei de férias? Nós vamos agora até o ano de 1925 conhecer aspectos históricos da criação desse benefício. É o Memória JT. 1925, ano que foi criada a primeira lei de férias no Brasil. O Decreto 4.982, publicado em 31 de dezembro daquele ano, garantia 15 dias de descanso aos trabalhadores das indústrias, do comércio e dos bancos. O direito foi conquistado após as greves de operários do início do século XX, que lutaram por melhores condições de trabalho, melhores salários e garantias trabalhistas. A primeira lei de férias foi assinada pelo então presidente Arthur Bernardes e pode ser considerada um dos maiores benefícios trabalhistas estabelecidos no país. O Brasil foi o segundo país a conceder férias anuais remuneradas de 15 dias consecutivos a trabalhadores urbanos e o sexto a ampliar o benefício a todos os empregados e operários de empresas privadas. No entanto, apenas 9 anos depois, todos os trabalhadores urbanos e rurais tiveram direito a férias. No próximo programa, você vai ver que em 1926 foi inserida na Constituição brasileira a primeira referência ao direito do trabalho. No quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje, você vai conhecer uma profissional que se especializou em fotografar bebês. Além da habilidade para captar as melhores poses, quem trabalha nesse ramo também precisa ter muita paciência para deixar os pequenos bem calmos. A beleza dessas fotos tem atraído cada vez mais pais que querem registrar cada momento especial do filho, desde a gravidez. Olá, meu nome é Yasmin Nunes, tenho 25 anos, trabalho com fotografia há 5 anos. Escolhi trabalhar com fotografia de bebê porque é uma coisa que eu gosto de fazer, sempre gostei de bebê, sempre gostei de criança e resolvi trabalhar nessa área de fotografia de bebê e recém-nascido porque é uma coisa gostosa de fazer, é uma coisa que eu sinto prazer. A criança que dita o ritmo, é uma fotografia mais natural porque tem que esperar o tempo do bebê, as caras que ele faz, às vezes sorrir, alguma boquinha diferente.
é no tempo do bebê. Às vezes, quando a criança chega um pouquinho estressada, chorando, a gente tem que tentar acalmar a criança, pede para a mãe conversar com o bebê, a gente conversa com o bebê, vai tentando acalmar, faz bastante carinho, né, na testinha, eles gostam bastante. Tem todo um preparo, às vezes está com frio, a gente coloca um aquecedor, o ambiente fica todo climatizado, né, para poder estar recebendo esse bebê. Agora, por exemplo, eu vou fotografar a Valentina, que já está toda de rosa, pronta para foto. Tá bem tranquila e eu vou aproveitar esse momento. É um mercado muito competitivo. Existem muitas fotógrafos também de bebê, né? De recém-nascidos, é uma coisa que está no auge agora, né? Tem bastante gente tirando e principalmente é a procura. As mães estão querendo cada vez mais tirar foto de bebê, de recém-nascido, para registrar essa fase, né, do bebê. Eu busco sempre estar melhorando, né? Fazer cursos, workshops, comprar acessórios novos, que é o que as mães também gostam bastante, a gente colocar o bebê numa cestinha, né? E uma malinha, colocar bebês em acessórios novos. E também tem todo o jeito que eu converso com as mães, né? A gente tenta fidelizar a mãe aqui pro nosso estúdio. É uma profissão que me dá bastante prazer e eu sinto que eu conquistei o meu lugar, né? Tenho bastante clientes fidelizadas. O fato de eu estar no dia a dia com o bebê, né? Isso me dá mais vontade, né? Eu sinto mais prazer e me dá mais vontade a cada dia mais de ser mãe. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!